Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula, segunda aula do Código de Defesa do Consumidor, e a gente vai dar sequência na primeira aula. A gente já viu as disposições iniciais, a gente já viu alguns conceitos, viu o vício do produto, o fato do produto, a responsabilização, prazo de decadência e prescrição. Agora a gente vai para as práticas comerciais. Então, olha só, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais previstas no código. Então, o CDC vai lá e, de novo, ele traz uma equiparação para o consumidor. Então, todas as pessoas que forem expostas às práticas comerciais que a gente já vai estudar na sequência, elas são consideradas, de acordo com o CDC, como também consumidores, ainda que, a princípio, a gente não consiga determinar quem são essas pessoas. Bom, em relação à oferta, então, dando sequência, toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Em resumo, tá? Se o fornecedor ele fizer uma oferta e vincular ela em algum tipo de meio de comunicação, essa oferta que ele colocou, que ele divulgou, vai obrigar ele a trazer essas condições no contrato, tá? Se ele disse que era o preço X, vai ter que ser esse preço X, né? Não pode o consumidor assistiu lá a televisão, disse que o preço era de R$500, na hora que ele vai até o fornecedor diz que é 700. Não, a oferta foi de 500, então vai ter que ser 500. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e a segurança dos consumidores. Em resumo, né? Então a oferta ela tem que estar completa, cheia de informações aí ao consumidor. Essas informações, né, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravados de forma indelével. O que significa isso? Né? Produtos que sejam refrigerados, eles tendem a descongelar, soltar água e, dependendo da forma como for escrito, pode ser que aquilo se apague. Então, por isso, os fornecedores vão ter que gravar, quando se tratar de produtos refrigerados, de forma indelével, que não se apague, né? Que não se destrua essa grafia, essas informações que vão estar lá. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação e importação do produto. Tá? Então, por exemplo, comprei um carro que ele é importado. Enquanto estiver acontecendo a importação desse carro, tanto aí nesse caso o importador, né, o fabricante, eles vão ter que fornecer peças de reposição para que se eu venha, por exemplo, abater esse carro, eu consiga fazer a troca dessas peças. E cessadas a produção ou a importação, ou seja, agora ele não importa mais, ainda assim a oferta deverá ser mantida por um período razoável de tempo, ou seja, essa reposição de peças ela vai ter que continuar ainda, por 1 ano, por 2 anos, não sei, quem vai falar é a lei que está fora do escopo aqui do CDC, mas é isso, tá? Enquanto estiver acontecendo a importação, tem que ter peça de reposição. Cessou a importação, por um tempo que a lei vai definir, ainda assim vão ter que ser ofertadas as reposições desse produto. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, um pouco mais antigo, né? Mas hoje a gente poderia entender isso daqui como a internet, deve constar o nome do fabricante e o endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada ela for onerosa ao consumidor que a origina, tá? Então, se, por exemplo, né, a empresa ela liga para o consumidor para passar uma oferta de um determinado produto ou serviço, não vai ser eu, consumidor, que vou ter que pagar essa ligação telefônica, tá? É proibido. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, tá? Então, fornecedor do produto, se ele tiver um preposto ou um representante que vai atuar no nome dele, ele vai ser responsável também pelo o que esses prepostos ou representantes eles anunciarem aí como oferta. Se o fornecedor de produtos ou serviço recusar o cumprimento à oferta, a apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente, e a sua livre escolha, ou seja,
ofereceu por 500. Cheguei lá e ele disse que era 700. E eu disse, não, segundo o CDC, a oferta vinculada, ela vai ter que integrar o contrato. Então eu quero 500. Aí o fornecedor ainda se recusou. Bom, se ele se recusou, o consumidor, ele pode reforçar, né, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, aquela ideia, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, né? Se, não sei, daqui a pouco, para ter aquelas condições, ele tinha que antecipar R$100, então ele vai poder receber de volta esse valor que foi antecipado, de forma monetariamente atualizada e perdas e danos. Bom, e agora em relação à publicidade, o que a gente tem? A publicidade ela deve ser vinculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Tá? Então, se, por exemplo, até por isso, ó, no YouTube, por exemplo, quando um vídeo ele traz aí, tá fazendo publicidade para outro canal, ele tem que avisar, né, que aquele vídeo ele é patrocinado. Mesma coisa em comerciais de televisão, mesma coisa em novelas, filmes, né, tem que deixar claro ao consumidor, pelo menos de acordo aqui com o CDC, de que é publicidade, tá certo? É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. E aí o CDC, isso daqui é importante, hein? O CDC ele vai lá e ele define o que é a publicidade enganosa e o que é a publicidade abusiva. Enganosa é qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre o produto e serviço. Então, é enganosa quando ela enganar o cliente, né? Seja porque a oferta é falsa, seja porque ela promete uma coisa e entrega outra. Isso é publicidade enganosa. E abusiva. Dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Isso é a publicidade abusiva, tá? Então, mexeu aí com ideia discriminatória, com se aproveitar aí de medo, superstição, se aproveitar da criança, se aproveitar do julgamento do consumidor, publicidade abusiva. A publicidade ela é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Né? Então, determinado produto ele tem uma característica que não foi apresentada na publicidade, mas que isso é relevante para aquele determinado produto. Aí a gente tem uma publicidade que é enganosa por omissão. O ônus da prova da veracidade e a correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina, ou seja, quem é que pagou pelaquela publicidade, é ele, então, o ônus da prova de que aquela publicidade não é enganosa, não é abusiva. Bom, dito isso, tá? O CDC ele vai lá e elenca práticas que são consideradas abusivas, tá? E que são vedadas ao fornecedor de produtos ou serviços. Quais são essas práticas? Bom, a primeira, né, asterisco aí, muito importante. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, duas coisas, hein? Sem justa causa, há limites quantitativos. Nessa primeira parte aqui, a gente tem o que é conhecido como venda casada, tá? O cliente vai até a instituição financeira, querendo contratar um empréstimo, e o atendente diz, eu te libero esse empréstimo, mas tu precisa contratar um seguro de vida comigo. Venda casada, tá? Não pode, é proibido. O CDC deixa claro que é uma prática abusiva. Bem como também é prática abusiva condicionar o fornecimento de um produto a limites quantitativos. Ou seja, só vai poder, por exemplo, comprar 10 litros de água. A partir disso, tu não pode mais comprar. Sem justa causa, é prática abusiva. Lá na pandemia, né, as farmácias, elas limitavam a quantidade de álcool gel, pelo menos no início da pandemia, né, que as pessoas poderiam levar. Mas aí a gente tinha uma justificativa, a gente tinha uma justa causa, né? Porque senão as pessoas iam ficar sem. Então, se tiver uma justa causa, não é prática abusiva. Mas, sem justa causa, é prática abusiva. Recusar o atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Então, o cliente quer comprar e a loja não quer entregar, prática abusiva. Enviar ou entregar ao consumidor,
sem solicitação prévia, marca asterisco nessa também, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Instituição financeira mandando para o cliente cartão de crédito, sem que o cliente tenha solicitado. Prática abusiva, é proibido. Mas se eventualmente acontecer, né, apesar de ser vedado, se acontecer, nesse caso, esse cartão ele vai se equiparar à amostra grátis. A amostra grátis, inexistindo obrigação de pagamento, ou seja, não vai poder o cliente pagar qualquer tipo de taxa porque ele não solicitou esse cartão e foi mandado mesmo assim. Prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhes, eu acho que seria, né, seus produtos ou serviços. Aí, nesse caso, também, prática abusiva. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, tá? Então, é uma vantagem para o fornecedor que vai ser muito excessiva. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos, também prática abusiva. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira, né, a BNT, ou então outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade, o Conmetro, tá? Então, não pode colocar em desacordo, ou se não existirem também, não pode colocar. Recusar a venda de bens ou prestação de serviço diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados casos de intermediação regulados em leis especiais. Então, aquela ideia também, o consumidor quer comprar e não consegue. Elevar, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços. Então, de novo, aquela ideia, né? Até vou marcar. Sem justa causa, não é possível o fornecedor elevar o preço dos produtos. Prática vedada e é considerada abusiva. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido, né? Então, por exemplo, estabeleceu que o aluguel vai corrigir pelo INPC, e aí o IPCA deu mais, e aí essa pessoa aí que forneceu, né, a imobiliária, pode ser, agora ela quer fazer a correção pelo IPCA, porque para ela é mais interessante. É diverso do que foi legalmente contratuado, que foi em INPC. Tá? Então, prática abusiva também. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviço de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Tá? Então, exemplo, se lá na instituição financeira a autoridade ela definiu que só podem, por exemplo, entrar 500 pessoas, vai lá, a instituição financeira libera para 600 pessoas. Permitiu o ingresso em estabelecimento de um número maior de consumidores que o fixado. Prática abusiva. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Então, aqui mais específico em relação a algum tipo de serviço, tá? Salvo estipulação em contrário, o valor orçado vai ter validade pelo prazo de 10 dias, contados de seu recebimento pelo consumidor. Então, foi lá, o fornecedor passou o orçamento. Esse orçamento ele tem, então, validade por 10 dias. Aquele preço que foi orçado, então, dentro desses 10 dias, se o cliente aceitar, vai ter que ser o preço desse valor orçado. Depois de 10 dias, né, pode ter um novo orçamento. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento ele obriga os contratantes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Né? Então, o fornecedor de serviço fez o contrato lá com o consumidor, passou o orçamento detalhado lá de que era de R$5.000 e ele ia fazer todo o serviço. Bom, dentro dos 10 dias o consumidor aceitou, significa que esse orçamento vinculou as duas partes, né? O consumidor de pagar R$5.000 e o fornecedor de prestar o serviço. Aí passou um tempo, o prestador de serviço, ele viu que ele não conseguiria dar conta e que ele precisaria contratar um terceiro para fazer aquele serviço. Aí, bom, o consumidor, ele não vai ter que pagar a mais por conta desse terceiro que vai ter que ser introduzido no serviço, porque isso não estava previsto no orçamento prévio.
No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, ou seja, quando a gente tem uma tabela de preço para determinado produto ou serviço, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob a pena de não fazendo, ou seja, tem que considerar o valor em tabela. Se eles não fizerem isso, eles vão responder pela restituição da quantia recebida em excesso monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir à sua escolha o desfazimento do negócio sem prejuízo de outras sanções cabíveis, tá? Bom, e em relação à cobrança de dívidas, agora a gente avança um pouquinho, tá? Em relação à cobrança de dívidas, o CDC diz o seguinte, que é aquele caso, por exemplo, né, que a pessoa está devendo ao fornecedor. Uma pessoa que contratou um empréstimo numa instituição financeira e não fez o pagamento. Ela ficou em dívida com a instituição. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Não pode a instituição financeira, então, que esse cliente está devendo, ligar para esse cliente e fazer ameaça, no sentido de que se ele não pagar, vai acontecer algo com ele, né? Hoje em dia tem atendente para tudo, pode até acontecer algo desse tipo, mas o CDC diz que não pode, isso daí não pode acontecer. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, ou seja, o consumidor, né, vamos supor que ele tinha uma dívida na instituição financeira que era de R$2.000. E aí a instituição financeira foi lá e cobrou 3.000 dele. Aqui é um exemplo em que ele tinha dívida, né? Só que a dívida dele era de 2 e a instituição financeira cobrou 3.000. Bom, vamos lá. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, ou seja, o cliente tinha dívida de 2, pagou 3. Ele tem, então, direito à repetição do indébito. O que ele pagou de indébito aqui, que não está condizendo, são R$1.000, né? Só que calma que tem mais detalhes. Deixa eu colocar aqui, ó. R$1.000 é o que ele pagou a mais. Então, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Quanto que ele pagou em excesso? R$1.000. Isso daqui a gente dobra vezes 2. Acrescido da correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então, se não acontecesse engano justificável, o que ele pagou em excesso, ele vai receber em dobro, mais correção, mais juros, tá? Inflação e os juros legais. Bom, salvo se foi um engano justificável, daí nesse caso ele não precisa, não é que ele não precisa, né? O fornecedor não vai precisar pagar essa repetição do indébito em dobro, ele vai só, obviamente, pagar os R$1.000 e não o dobro mais correção em juros. Vai receber, no caso, né, só para deixar claro, os R$1.000 mais a correção mais os juros, não o dobro. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição do CPF ou do CNPJ, se for uma pessoa jurídica, do fornecedor do produto ou serviço correspondente. Bom, sobre banco de dados e cadastro de consumidores. O consumidor ele terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre suas respectivas fontes, né? Hoje em dia, com a LGPD, isso daqui ficou muito mais detalhado. Mas o CDC ele já traz, então, uma ideia de como é que funcionava na época, né? E ainda funciona. O consumidor ele tem acesso a essas informações que constam em cadastros, né, referentes a ele. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações corretas. Qual que é o prazo, então, para correção das informações constantes em banco de dados dos clientes? 5 dias. Só 5 dias? 5 dias úteis. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação ela foi atendida ou não pelo fornecedor, tá bom? Pessoal, eu vou fazer um corte aqui, a gente volta para resolver as questões referentes a essa partezinha da aula.